A gente está no mês de julho, mês de férias escolares, em que muita gente aproveita para viajar com a família. E um dos destinos mais procurados é o interior. Como é bom, né? A gente tirar uns dias de descanso ali na roça, mais perto da natureza, respirando ar puro. Mas é importante tomar alguns cuidados para evitar acidentes com animais peçonhentos. Vou conversar com a Renata Cristina Costa e Silva, que é doutora em Biologia pela UNB. Está aqui no estúdio para conversar comigo. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Wilker. Muito bom falar sobre um tema tão importante, tão sério, que a gente fala pouco, né? É verdade. Primeiro, queria entender melhor o que são os animais peçonhentos. Porque tem os animais peçonhentos e os animais venenosos, né? Tem diferença? Sim, é importante a gente saber essa diferença. Os animais venenosos, eles produzem venenos através de glândulas, mas eles não têm estrutura inoculadora. Já os animais peçonhentos, eles produzem veneno e utilizam a estrutura inoculadora para inserir esse veneno na presa. Doutora, agora você explica pra gente o que é uma estrutura inoculadora, a gente que não sabe. Essas estruturas podem ser ferrões, podem ser telsons, como as pessoas popularmente conhecem como aguilhões de escorpiões. Então é a ferramenta que ele usa para aplicar o veneno na gente. Exatamente, eles precisam dessa ferramenta para inocular e concentrar esse veneno em determinado local. E no caso dos venenosos? Os animais venenosos, geralmente, eles têm cores mais chamativas, mais atrativas, mas essa cor é uma coloração de advertência. Eles produzem veneno em todo o corpo, eles secretam esse veneno através de glândulas, por exemplo, os sapos. Eles têm glândulas venenosas e secretam essa substância por todo o corpo. Ao contrário do que as pessoas pensam, eles não esguicham esse veneno naquela pessoa ou naquela presa. Ele secreta esse veneno para se defender contra um predador. O principal predador do sapo é a serpente. Então, quando ele abocanha ele já secreta essa substância venenosa, sem precisar inocular. Entendi. Então, o sapo não vai chegar e te picar como o escorpião faz, por exemplo? Não, ele não pica e ele não lança esse veneno a longa distância. Essa que é a diferença, então. Tá claro, então, né? Deu para entender bem a diferença entre os animais peçonhentos e os animais venenosos. Ainda sobre esse assunto, eu vou chamar a Lohane Castro, porque ela vai explicar um pouco pra gente sobre o trabalho das zoonoses em cada município. A gente vai entender direitinho agora, olha só. Os Centros de Controle de Zoonoses têm papel importante, além de combater e conscientizar sobre doenças transmitidas entre animais e população humana. São responsáveis pelo controle populacional de animais peçonhentos ou qualquer outro que apresente risco para os seres humanos. Zoonoses são doenças transmitidas de animais para seres humanos. Quando a pessoa tem algum problema, de presença de algum animal sinantrópico, como pombos, roedores, serpentes, animais peçonhentos e animais venenosos, eles entram em contato com o Centro de Controle de Zoonoses para que a gente vá ao local e faça as orientações adequadas. Então, a função do controle de zoonose é de prevenção, vigilância e controle dessas doenças, enfermidades transmissíveis de animais para seres humanos, o controle populacional de animais peçonhentos e animais venenosos e alguma enfermidade, zoonose, que ela reemergiu ou até mesmo emergiu. Uma das campanhas mais importantes para cães e gatos também é responsabilidade desse órgão, a vacinação contra a raiva. Um dos objetivos do Centro de Controle de Zoonoses é fazer esse controle da doença, raiva, que ainda não tem cura, ela mata. Então, a prevenção, o único remédio para a gente fazer esse controle são as vacinações anuais. Então, se a pessoa tem um animal, seu bichinho de estimação, um cãozinho, um gatinho, deve entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses ou participar das campanhas nacionais de vacinação contra a raiva. Quando que o cidadão pode procurar o centro de zoonose? Em quais situações? Porque ele não é um centro veterinário. Então, se o seu cachorrinho passou mal, não pode levar lá. Mas tem outras situações que ele pode sim procurar um centro de zoonose. Quais são essas situações? Bom, a população pode entrar em contato com a unidade vigilante de zoonoses, quando verificar o seu animal, que tem esse costume de passear na rua, Então, você não sabe se ele teve contato com algum animal errante na rua, pode ter pego a doença raiva. Então, se está com o animal quietinho,
babando, todos aqueles sintomas característicos, né, da doença raiva, deve entrar em contato com a unidade de vigilância de zoonoses, para que a gente possa fazer essa vigilância, né? Se houver também um gato, algum animal com lesões na pele, e você também começar a ter lesões também na pele, pode ser esporotricose, que é bastante comum, né? Algumas zoonoses são bastante locais, como lá no Rio de Janeiro, né? Aqui no estado de Goiás, a gente tem esse problema de leishmaniose. Então, lesão no animal, característica de leishmaniose, unhas crescendo, grandes, né? Então, alopécia na região das orelhas. Então, é um dos sintomas, né, característicos de leishmaniose. É importante a gente saber, né, como que esses órgãos funcionam, né, doutora? Porque às vezes a gente deixa de buscar uma ajuda e a gente acaba contribuindo para o espalhamento de alguma doença que começa ali nos animais e algumas doenças podem passar para os seres humanos, né? É verdade. E esses animais sendo afetados por determinadas doenças, é importante a pessoa, o dono, o tutor daquele animal, ficar atento para saber qual tipo de doença ele está manifestando, né? O importante é ele correr para um atendimento veterinário para saber quais doenças aquele animal está manifestando. Certo. A gente estava falando sobre os animais peçonhentos, os animais venenosos, e a gente viu várias imagens aí durante a reportagem da Lohane. A gente viu várias imagens de cães, de gatos, tudo mais. Eles também são vítimas, né, desses animais peçonhentos e venenosos. Ah, com certeza, porque os animais gostam de brincar e eles também têm o seu instinto predador. Então eles acabam brincando, abocanhando ou querendo tocar nesses animais e, na maioria dos casos, ocorrem acidentes mais graves, né? Esses animais peçonhentos podem inocular o veneno e esses animais pets, por terem um porte menor, esse veneno vai se concentrar mais, podendo gerar até a morte do animal. Então, se a gente tiver uma suspeita, é importante levar no veterinário, né? Com certeza. Se o animal ele manifestar fraqueza, espumação na boca, tremores, já corra para o atendimento. Certo. Agora, voltando a falar sobre os seres humanos, você mencionou aí que o fato de um cãozinho ter um porte menor, um gato ter um porte menor, isso pode agravar a resposta dele ao contato ali com aquela toxina, aquele veneno daquele animal. E quando a gente fala sobre crianças, elas também são grupos mais vulneráveis a esse tipo de animal peçonhento? Sim, é importante a gente ressaltar que existem grupos de risco e as crianças estão nele, além dos idosos também. As crianças, por terem um tamanho menor, um fluxo sanguíneo também mais ativo e uma quantidade de sangue menor, esse veneno ele vai se concentrar mais. E os idosos, por terem um sistema imune mais suscetível a diversas ações, inclusive de toxinas venenosas. E o que a gente faz se a gente tiver contato, por exemplo, com uma cobra, com um escorpião, ou estiver perto de alguém que foi picado por um desses animais? Qual que é a primeira ação que eu posso fazer para tentar ajudar aquela pessoa? É importante a gente se atentar ao que não fazer para depois proceder corretamente com o protocolo. Então quer dizer que a gente tem costumes aí errados? É verdade. Por exemplo, quando a pessoa ela é picada por um animal, uma cobra, ela muitas vezes instintivamente pode ir atrás daquele animal, a pessoa que está ali próxima, ir atrás daquele animal para tentar capturá-lo. Não há necessidade disso, porque essa pessoa também pode sofrer ou um acidente repetitivo ou aquela outra pessoa ser picada também. Então ela pode registrar por meio de fotos, vídeos à distância para pelo menos ter ali um parecer sobre a coloração, sobre o tamanho, sobre o tipo de animal. Por que é importante saber, por exemplo, no caso de uma picada de cobra, por que é importante eu saber qual cobra picou aquela pessoa? Porque existem soros antiofídicos que são usados para neutralizar o veneno da cobra. Para cobras mais perigosas, por exemplo, a coral, a gente sabe que ela tem aquele padrão preto, branco e vermelho, né, em todo o corpo. A gente não sabe se a coral é verdadeira ou falsa, mas a coral, ela tem uma ação de toxicidade de até 6 horas. E se a pessoa não correr para o atendimento, ela pode morrer ou sofrer danos, né, irreversíveis. Então, quando a pessoa identifica aquele animal, é mais fácil de se aplicar um soro específico. Para coral, há uma necessidade de ser um soro específico.
Para jararacas, né, 99% dos acidentes ocorrentes com cobras no Brasil são por meio de jararacas. Aí eles utilizam um soro polivalente, mas se for um animal que tem uma concentração e uma letalidade maior nesse veneno, é importante registrar caso a pessoa consiga. Então o veneno das cobras, eles são diferentes, por isso que esse tratamento precisa ser diferente também, né? Com certeza. Agora, para onde que eu levo essa pessoa? Porque a gente sabe que não são todos os postos de atendimento que tem esse soro que a senhora mencionou, né? Sim, existem hospitais e pronto atendimentos que produzem esse soro. No caso aqui das regionais do entorno do Centro-Oeste, nós temos o Hospital de Doenças Tropicais. Lá eles produzem soros antiofídicos para cobra, antiaracnídicos para aranhas e escorpiões e demais animais venenosos e peçonhentos. Tá, então é importante você aí de casa, principalmente quem tem criança, quem tem idosos. Claro, para todos nós, uma picada de uma cobra, ela é muito perigosa, mas quem tem essas pessoas precisam tomar ainda mais cuidado. Então já se informa aí, saiba onde tem esses postos na sua região, principalmente quem, como eu disse no início da nossa conversa, vai fazer alguma viagem para o interior, às vezes está mais longe do centro urbano, é importante já ir para um lugar certo, né, para evitar perda de tempo, porque a gente sabe que nessa ocasião o tempo conta muito, né? Com toda certeza, Wilker. E é importante a pessoa olhar o local da picada e perceber alguns sintomas. Se houver sangramento, um inchaço maior, um formigamento, a pessoa ela tem que elevar esse membro a uma altura maior para diminuir essa circulação sanguínea nesse local, não fazer garrote, não fazer a contenção daquele local da picada, porque essa região pode necrosar, a ação do veneno pode ser mais abrangente ali. Parece que é tudo que a gente tem instinto de fazer, né? Exatamente, porque é costume da população fazer um garrote, né, um torniquete, amarrar um lenço, algo que possa conter ali aquele veneno, mas esse veneno ele pode agir de forma mais ativa e necrosar aquela região. E a pessoa perde o membro ali. Exatamente. Então é importante a pessoa, se ela conseguir, porque a dor pode ser intensa, lavar aquela região com água e sabão, elevar esse membro a uma determinada altura, manter a calma e não se movimentar tanto. Porque quando ela se movimenta, ela acelera os batimentos cardíacos e esse veneno pode chegar ao coração e se espalhar mais rapidamente pelo corpo. Porque a gente tem o instinto de fazer tudo errado, né? Tem gente que coloca pó de café, coloca açúcar, isso aí não tá certo. É natural das pessoas quererem colocar alguma coisa de imediato para tentar sanar aquela dor ou o efeito daquele veneno. Mas esse hábito acaba contaminando a região. Principalmente se for uma picada, né? Você vai levar mais problemas até aquele local do acidente. Então, pode levar bactérias. Tem pessoas que colocam pó de café. Já viu? As tias, as avós costumam colocar também açúcar, né? Em regiões feridas ou regiões de picadas. E isso pode piorar e agravar a situação ou não gerar qualquer efeito. Ou até ficar mais dolorido ainda, né? Porque a pessoa coloca qualquer coisa ali. Você falou sobre a questão da contaminação, acho que é importante também manter limpo ali, né? Onde está aquela ferida. A pessoa pode lavar com sabão, com álcool, ou é melhor não mexer? Vou te servir mais um café, aproveitar que você disse que gostou. Então, a gente lava ou não lava? A gente pode lavar e se a pessoa conseguir ir até o local da higienização, faz parte do protocolo esse tipo de ação. Ela pode colocar até debaixo da torneira mesmo a região da picada e lavar com sabão sem friccionar. Ela não pode pressionar ou comprimir aquele local para também não espalhar esse veneno. Então, lave superficialmente para poder higienizar aquele local e não coloque qualquer substância para não contaminar. E aquela pessoa que usa aquela recomendação já antiga, né, de sugar o local ali da picada, isso pode ou não pode? Wilker, isso é muito grave, porque é um hábito das pessoas quererem retirar esse veneno, mas ela pode aumentar a concentração dele ou se envenenar. Se for a própria pessoa, se ela sugar esse veneno, ela vai inserir esse veneno também no sistema digestório e vai gerar efeitos mais danosos ainda em outras partes do corpo. Então, jamais sugar a região ou pedir para uma pessoa fazer isso, porque essa outra pessoa também vai se envenenar. Certo, a gente está falando aqui especificamente de cobras, né? Mas quando a gente fala sobre uma picada de escorpião, ela pode ser inclusive letal para algumas pessoas, né? Com certeza. Crianças,
até 7 anos de idade, que tem um corpo menor, que tem ação do veneno mais ativa, idosos também que têm um sistema imune mais suscetível. É importante ficar alerta e proteger mais esse grupo. Tá, e eu fui pra fazenda, levei uma criança ali pequena, percebi que ela foi picada por algum animal e não estou conseguindo identificar. Aquela criança às vezes não consegue contar pra gente o que aconteceu. Como que eu devo agir nesse caso? Bem, em geral, as picadas de cobra, elas geram uma dor muito intensa e uma mudança de coloração na região. Pode ficar mais avermelhada ou até arroxeada. Como eu disse para vocês, 99% dos acidentes, né, causados por serpentes ocorrem por meio de jararacas, que são serpentes mais agressivas, elas realmente dão o bote. Então, nesse caso, é importante a pessoa manter muita calma, porque a ação desse veneno é proteolítica, ela vai destruindo ali a região muscular da região picada. Então, o que fazer com essa criança? Mantê-la calma, a criança vai ficar mais agitada, então é importante o adulto ficar com ela, acalmá-la, para que ela não se movimente tanto, para esse veneno não ter uma ação mais danosa. Tá certo. Então, apesar do momento ser de desespero, é importante que a gente tente manter pelo menos o mínimo controle. A gente mencionou agora há pouco a questão do escorpião e acho importante a gente reforçar um pouco mais isso, porque é um tipo de animal peçonhento que aparece inclusive dentro de casa, né? Em que locais eles costumam aparecer, principalmente? Então, Wilker, nas cidades, os acidentes com escorpiões são mais frequentes porque são animais que se alimentam de insetos que existem na nossa casa, por exemplo, baratas ou aracnídeos, as aranhas. Então, eles são predadores desses animais. Então, se a gente deixa lixo acumulado, se a gente mora próximo a regiões que têm entulhos de construções, que tem aglomerações de sujeiras, folhagens, quintais que não são higienizados e limpos corretamente, esses animais eles vão aparecer. Umidade também ou não tem nada a ver? Esses animais eles têm mais atividade no verão, mas não é uma regra, né? Eles podem aparecer também nessas mudanças de clima mais temperado e mais frio. Eu estava lendo sobre esse assunto para a gente entender um pouco mais sobre essa questão específica dos escorpiões, porque, como eu disse, eles às vezes aparecem dentro da casa da gente. E eu li alguma coisa sobre ele se reproduzir sozinho. Isso é um dos problemas, né? Alguns tipos de escorpiões, eles reproduzem sozinhos. Exatamente. Essa prática chama-se partenogênese e é quando esse animal produz um gameta e ele mesmo gera, a partir desse gameta, um ser vivo. Então, não necessariamente eles precisam de um parceiro para produzir mais filhotes. Então, tá aí um grande problema, porque esses animais individualmente, eles podem proliferar-se em diversos ambientes, especialmente os urbanos. Então, tem que tomar cuidado ali com a proliferação de baratas em casa, tudo isso pode chamar a atenção do escorpião e aí ele vai lá para dentro da sua casa. Onde eles ficam? Dentro do sapato, na toalha, em cima da cama, isso costuma acontecer? Bem, esses animais, apesar de predarem outros, eles costumam se esconder em regiões com menos luz. Eles podem entrar em sapatos ou até roupas que ficam penduradas fora de armário. Eles podem se esconder em frestas de rodapés, das portas, de quadros, em buracos de forros. Então é importante a pessoa fazer a limpeza desses locais e evitar qualquer toca ou qualquer entrada deles de fora para dentro. E assim como o caso das cobras, para os escorpiões também tem um soro ali, um remédio que pode ser aplicado caso a gente seja ofendido por esse animal? Sim, existe um soro específico para escorpião. O mais frequente no Cerrado, aqui na região de Goiás e do Brasil, é o escorpião amarelado, né? Aquele escorpião que tem as patas e a região do telso, que é a região que inocula o veneno, amarelada. O tronco dele é marrom, mas ele chama-se escorpião amarelo. Ele é o segundo escorpião mais venenoso do mundo. Então tem remédio, né? Tem que correr então para o hospital também para procurar uma medicação. Agora, outro animal que também aparece, inclusive, em casa, são as aranhas. Elas podem ser venenosas, né? E existem muitos tipos de aranhas, né? Como que a gente identifica ali
que uma pode ser mais perigosa do que a outra? Como que a gente pode agir para se proteger? Wilker, se a pessoa ver a aranha, é importante ela não se aproximar dela. Porque tem pessoas que, por curiosidade, querem saber que tipo de aranha, se ela é venenosa ou não, né? Se ela tem a peçonha ou não, mas ela pode sofrer um acidente. Ontem mesmo eu vi um vídeo de uma família que estava numa colônia de férias e a mulher, ela pegou um pote para poder capturar uma aranha que estava na sala. Ela até fez o procedimento corretamente e ela ficou falando que a aranha era uma caranguejeira que inocula veneno, mas não é tão letal, não é tão agressivo à espécie humana. Mas quando ela retirou ali e mostrou no pote, tratava-se de uma aranha armadeira que pode saltar até 1,5 m e inocular esse veneno na pessoa. Então pensa o risco que ela sofreu. Olha só, a gente que não é especialista não tem que ficar tentando adivinhar nada não, né? Procura ajuda, liga ali pro Corpo de Bombeiros. Eu já fiz isso, inclusive. Uma vez apareceu lá na minha casa, ou no quintal ali, né? Uma aranha muito grande. E aí eu liguei pro bombeiro, né? Perguntei para ele. Ele falou, não, pelo que você tá me descrevendo, é um animal que não vai te apresentar nenhum risco. Pode deixar ela, que ela vai embora, vai viver a vida dela. Você pode ficar tranquilo. E aí a gente deixou a aranha embora, né? Porque eu também não ia chegar lá perto. Porque acho que se a gente não tem o domínio sobre aquele assunto ali, é importante a gente ouvir quem tem. Então a recomendação é essa, né? Tomar cuidado e não tentar adivinhar que espécie de animal é aquele, né? Exatamente, não tentar manejar. Porque se a pessoa, por exemplo, pega uma vassoura e tenta atear essa vassoura na aranha, ela pode não inocular um veneno, mas ela pode liberar espículas. Aqueles pelos que ficam na caranguejeira, eles podem voar. E se esses pelos chegarem à pele da pessoa, pode causar uma reação alérgica ou algo pior. Entendi. Agora uma dúvida, carrapato é animal peçonhento ou não? Não, o carrapato, ele apresenta uma bactéria e quando ele vai sugar, né, para se alimentar, sugar aquele sangue, ele acaba levando essa bactéria à corrente sanguínea da pessoa. Ele não tem um órgão inoculador de veneno, mas ele tem bactérias que podem ser letais, né, como no caso da febre maculosa, que há uma repercussão maior nos últimos dias. É um carrapato estrela que tem maior frequência no clima mais quente. Então, em pastos mais secos, eles costumam se reproduzir com mais frequência. Entendi. Então, não é qualquer tipo de carrapato que vai transmitir a febre maculosa? Não, mas também não precisa identificar esse carrapato. Tem que evitar, né, o contato com ele. Se não puder evitar, usar roupas mais fechadas, calçados fechados, usar repelentes, para tentar ao máximo não ter contato com esses insetos, esses aracnídeos. A gente mencionou aqui a questão da febre maculosa em São Paulo que inclusive é considerada uma região endêmica, né, para essa doença. Explica um pouco mais para a gente, como que acontece essa contaminação? É por uma bactéria e essa doença ela tem tratamento, já é uma doença bem conhecida, mas ela se reserva ali naquela região ou no Brasil inteiro a gente tem também registros dela? Existem registros no Brasil inteiro, mas regiões que têm um período de estiagem maior, ela é mais frequente, por exemplo, no Cerrado. Então, esses animais, quando eles inoculam a bactéria na pessoa, ela pode manifestar sintomas de imediato. Mas eles se parecem muito com outros sintomas de várias doenças, por exemplo, o dengue. A pessoa pode sentir dores fortes na cabeça, dores na lombar, fraqueza, cansaço, ânsia de vômito, que são sintomas generalistas. Então, o ideal seria a pessoa ir para um pronto atendimento e fazer um exame de sangue, para saber se trata de uma bactéria, que se trata com antibióticos, ou se é um vírus, que se trata com outros medicamentos, antivirais, por exemplo. E a gente pode ter contato com esse carrapato no meio do mato ou com algum animal, tudo isso pode acontecer? Sim, inclusive animais domésticos podem trazer esses carrapatos para dentro de casa. Então, o que as pessoas podem fazer? Não é se livrar desses animais, porque eles são importantes, eles alegram, né, a nossa vida. É sempre usar coleiras, né, que repelem esses animais, fazer ali o controle também com banhos, com aplicações de produtos que vão evitar o contato desses animais com os carrapatos. Hoje em dia é fácil isso, né? Tem muito remédio ali, se aplica com muita facilidade. Então tem que tomar cuidado aí com o cachorrinho, com o gato, especialmente esses que têm contato com mato ou com outros animais também, né? Os sintomas da febre maculosa, eles podem ser confundidos com outros animais, como a senhora mencionou,
e pode ser uma doença que leva à morte também, né? Com certeza, como no caso, né, que aconteceu naquele evento. As pessoas sentiram fraqueza, cansaço, fadiga respiratória, mas são sintomas muito comuns a outras doenças. Mas é importante a pessoa, quando ela vai para essas regiões de mata, fazer ali um levantamento do que há naquele ambiente, se há uma frequência maior de picadas de serpentes, se há uma frequência recorrente de carrapatos, de pulgas, para que ela possa se prevenir também. E usar repelentes, né, que faz parte ali do protocolo das nossas viagens a campo. Tá feito o alerta, então. Muito obrigado pela presença aqui, por compartilhar com a gente tanto conhecimento sobre esse tema tão sério. Foi ótimo, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Wilker. E para você que quer saber mais sobre esse mundo incrível da biologia, me siga nas redes sociais, @Enigmas da Biologia. Tá ótimo, então. Vá lá se você tem curiosidade sobre esse assunto, tem interesse. É importante a gente ter o mínimo de conhecimento para a gente se proteger, né? Proteger a nossa saúde, a saúde também das outras pessoas. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Até mais.